O que é culpa? O que é arrependimento? Então, parece meio parecido, mas na verdade, a médio e longo prazo, a diferença é muito grande. Então, sou culpado, estou arrependido. Muitas vezes, a gente é especialista em condenar a gente mesmo, não é isso? Mas, e aí, mais uma vez, em outra palestra, a gente está tentando trazer o que eu escuto para a minha prática diária. Então, esse palestrante falou que a gente está deixando o Evangelho muito longe. Talvez o Evangelho seria um manual para a gente usar ele com mais frequência. Então, eu fui lá nesse manual nosso chamado Evangelho e vamos lá falar de culpa e de arrependimento. E aí nós temos condutas a serem analisadas em relação à culpa e arrependimento. Vamos então tentar imaginar, vamos há 2000 anos atrás, lá na Santa Ceia. Então, Jesus, rodeado de seus apóstolos, na Santa Ceia, me vem o quadro de Leonardo da Vinci. Esses dias eu li que aquele quadro de Da Vinci, a Santa Ceia, todos lembram, né? Os mais velhos, acho que os mais novos já não lembram mais. Parece que foi o quadro que mais foi utilizado. Toda casa tinha uma Santa Ceia, e estava lá na cozinha, lá na copa, né? E na casa dos meus pais tinham. A minha casa não tem. E é interessante essa conversa, né? Parece que já foi muito mais utilizado a Santa Ceia. Mas o quadro é o mesmo, né? Jesus lá no meio, e foi a última reunião que ele teve com os apóstolos, com os 12 apóstolos, antes da crucificação. Vamos tentar imaginar aquele clima ali, um clima mais festivo, mas Jesus já tentando avisar os apóstolos o que iria acontecer nos próximos dias, tentando contar os próximos fatos, e aí a história se divide em duas. A história de Judas e a história de Pedro. A festa era a mesma. Mas vamos ficar com Judas a princípio. Vamos falar um pouquinho da culpa. Então, Judas, a própria Escritura diz, as Escrituras diz, né, que Jesus iria ser traído por um dos seus mais íntimos, um dos seus discípulos, até para provar que a vida nesse mundo não é tão simples assim, a traição é uma coisa que às vezes acontece, e Jesus exemplificou tudo no nosso manual chamado Evangelho, né? Então, tinha que ser por ali. Podia ser por outros, mas foi por um dos 12. Então, Judas talvez foi favorecido a pensar numas ideias um pouco diferentes para poder se render a não concordar com a sequência que Jesus queria. Então, Jesus pregando sempre o amor, a bondade, e parece que Judas queria algo mais belicoso. Talvez Judas pensasse que se ele entregasse Jesus, talvez uma horda de anjos viesse fazer a coisa ser mais rápida. E eu tentar imaginar alguma coisa que Judas se apegou, né, para poder entrar em coleio lá com os doutores da lei e fazer o que ele fez. Mas ele fez, e tinha os motivos dele. Porque ele conviveu com Cristo durante 3 anos. Não tem jeito, não consigo imaginar conviver com Cristo 3 anos e depois não acreditar no que ele falou. Mas eu penso que talvez ele achasse que se ele fizesse isso, iria acontecer uma coisa mais belicosa e a coisa ia acontecer do mesmo jeito. Bom, não foi isso que aconteceu. Jesus, então, na mesa lá, vamos voltar para a Santa Ceia, Jesus na mesa e contando os próximos acontecimentos para os apóstolos, e chegou na fala da traição, e um de vocês
há de me trair. E eles ficaram muito chocados, cada um falou uma coisa, e Judas ficou quieto. E Jesus partiu um pão com molho, e a quem eu entregar esse pão vai ser o traidor. Entrega na mão de Judas, todos atônitos. Pode fazer o que você tem que fazer, Judas, para que se cumpra as Escrituras. E Judas sai. Judas faz o que todos nós sabemos que ele fez. E aconteceu o inevitável, né? Aconteceu que Jesus manteve a sua conduta e aconteceu a crucificação. Judas não suportou o que aconteceu, não saiu nada como os planos dele havia mirabolado, e Judas chegou ao ápice da culpa, não dando conta daquela dor, e chegou ao suicídio. Essa é uma das histórias da Santa Ceia. Vamos para uma outra história na mesma Santa Ceia. Pedro. Então, mais uma vez, Jesus contando o que iria acontecer nos próximos dias, e parece que eles não estavam ouvindo muito, o reino de Deus estava muito distante aquela conversa, e eles começaram a discutir entre si, os 12, os 11, 12, não sei se Judas ainda já estava ali, mas eles começaram a discutir entre si. Não, Judas ainda estava ali, não tinha tido lava-pés ainda. Eles ainda estavam discutindo quem seria o maior dos apóstolos. E Jesus, ouvindo aquela situação, vendo aquilo, e eles discutindo quem seria o maior dos apóstolos, e situação, né? Depois de conviver com Cristo tanto tempo, e eles discutindo quem que é o maior dos apóstolos. Provavelmente Jesus, vendo aquela situação, deve ter coçado a cabeça, falar alguma coisa não adianta, e aí ele teve a ideia do lava-pés. E aí Jesus, sem falar nada para ninguém, levanta, amarra uma toalha na cintura, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos, um a um. E aí aquele silêncio total, foi lavando o pé de cada apóstolo sem falar nada, e o último foi Pedro. E aí sim nós chegamos na história de Pedro. Pedro não aceitou que Jesus lavasse os pés. Pedro ficou, não, nunca vai me lavar meus pés. Meus companheiros estão errados de deixar você lavar os pés. Nunca lavarás os meus pés. E Jesus foi firme com Pedro. Pedro, não sabes o que fala. É necessário que eu lave-lhes os pés. E Jesus lavou os pés de Pedro. Eles ainda muito atônitos, mas pelo menos mudaram de assunto, já não conversaram mais quem era o maior dentre eles. Jesus continuou a conversar sobre o que iria acontecer nos próximos dias. E aí tem uma frase muito interessante aqui. Eu gosto dessa frase. Jesus explicando, dando dicas do que ele sabia que iria acontecer naquela noite, nos próximos dias. Tanto que Jesus disse, por um pouco estarei convosco, mais um pouco e não estarei mais. Mais um pouco ainda estarei com vocês de novo. Parece que eles não entenderam muita coisa e Jesus explicou mais uma vez, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aí Pedro, não, isso não, Pedro parece que era meio teimoso, né? Pedro falou, não, isso não, como assim? O senhor vai e eu não vou? Onde é que o senhor for, eu vou junto. Pedro, não estás prontos ainda? Tô, Jesus, eu morreria por ti. Como que eu não posso ir aonde o senhor vai? Eu vou. Jesus, Pedro, não vai. Dá para imaginar a cena, não dá? Dá para imaginar. Não vai, Pedro. Vou. Aí Jesus tem que ser mais incisivo. Pedro. Vai sacudir, né? Pedro. Não está entendendo as coisas, Pedro. Você tá,
Antes que o galo cante, Pedro, me negarás 3 vezes. Não nego de jeito nenhum. Quem sou eu? Eu nunca vou te negar, Cristo. Então, as 3 negações de Pedro. Pedro negou que Jesus lavasse-lhe os pés. Jesus foi firme, lavou. Pedro teimou com Jesus, que falou que iria aonde Jesus fosse, Pedro iria também. Não foi. E a última vez, o galo vai nos negar ainda, Pedro, antes que o galo cante. Não nego de jeito nenhum. As 3 negações de Pedro. Bonita essa sequência. Parece que um ditado que a gente conhece bem, a soberba precede a queda, né? Então parece que Pedro estava bem soberbo e dono de si, dono da razão, e logo eles saíram dali, foram para o Horto das Oliveiras, os soldados chegaram, Judas fez o que tinha que fazer, e na hora que levou, Pedro ainda tirou a espada, feriu o soldado, mas levaram o Cristo, e todos nós sabemos que Pedro negou o Cristo 3 vezes. Esse livro, gente, A Boa Nova, espetacular, né, do Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, ele conta detalhes. Ele conta detalhes que a gente começa a ler, você começa a ver. E a última negativa de Pedro, o livro conta que eles estavam no quintal da casa dos senhores lá, e a hora que Pedro nega pela 3ª vez, Pedro olhou em direção a Cristo e ele estava numa janelinha lá no fundo, olhando Pedro. E aí, Pedro fez o quê? A hora que caiu a ficha de Judas, Judas fez o quê? A hora que caiu a ficha de Pedro, Pedro fez o quê? Então aí nós estamos agora num lugar muito importante entre a culpa e o arrependimento. A culpa, ela pode ser muito pesada a ponto de você não conseguir fazer nada e se fizer alguma coisa, não vai fazer coisa boa. Então Judas, apesar de ter sido um apóstolo, não deu conta desse lugar, foi lá e suicidou. O que Pedro fez na hora que ele se sentiu culpado? Ele não fez nada. Talvez esse não fazer nada é a melhor coisa que a gente pode fazer em certas ocasiões na vida da gente. Então, se a coisa está difícil demais, o que a gente faz? Nada. Espera a onda passar. Se você está com a cabeça quente, você está muito tumultuado, não vai sair coisa boa dali. Não faz nada. Fica bem quietinho que a coisa vamos esperar a onda passar. Humberto de Campos aqui nessa hora, eu vou ler um pouquinho aqui, é bem rapidinho, são só 2 parágrafos. Então, Pedro tinha acabado de negar 3 vezes, olhou para lá e viu Cristo. 3 pontinhos, continuando, né? Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Ele, que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados da verdade e do bem, que nunca conseguira perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança, em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochava uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe o perdão para sua queda dolorosa. Culpa ou arrependimento? A culpa, parece que a culpa escraviza, a culpa te trava, a culpa não serve para nada, né, gente? Então, se eu ficar preso na culpa, parece que não vai sair coisa boa. Então, errar nós vamos errar,
Estamos num planeta de expiação e prova. Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. O que Cristo falou para a mulher adúltera? Vá e não peques mais. Então, nesse planeta aqui, nós vamos fazer ainda muita coisa complicada. Talvez estudando bastante, rezando muito, a gente consiga errar menos. Mas é tentativa e erro que nós vamos aprendendo. E parece que o grande aprendizado dessa história é que quanto menos tempo a gente ficar na culpa de Judas, mais rápido formos por arrependimento de Pedro, a coisa parece que gira mais rápido, né? Pedro, então depois dessa angústia toda, o que ele fez? Nada. Ficou perto, não saiu de perto de seus amigos, tanto que no dia seguinte ele foi lá, Maria chamou que alguém tinha tirado o corpo de Cristo, Pedro correu lá, não havia nada, Pedro ficou por perto, mas não se toca mais no assunto de Pedro nesse momento. Passado alguns dias, aí sim, eles estavam na praia pescando e não estava pegando nada, aí apareceu um forasteiro que não sabia muito bem o que estava acontecendo, pediu algo para comer, os apóstolos falaram, alguns que estavam lá, entre eles Pedro, que era um dia que não deu pescaria, e aí esse forasteiro joga a rede do lado direito, e eles foram lá e jogou, e aí veio muito peixe, e aí conseguiram servi-los. E aí Pedro foi entendendo, foi conversando, e aí Pedro caiu a ficha. És tu, Jesus? Aí Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, claro que eu amo, Jesus. Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Um silêncio, uma vez mais. Pedro, tu me amas? Claro, Jesus. Você sabe que eu amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Mas Jesus, claro que amo, já um pouco meio sem lugar, apacenta minhas ovelhas. Parece que as 3 negativas de Pedro lá atrás, as 3 perguntas de Jesus, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Que bonito é a reparação, né? Nós somos de uma doutrina, graças a Deus, muito esclarecedora, que não basta só o perdão, né, gente? Então a gente faz o que quiser, depois pede desculpa e fica por isso mesmo. Temos que reparar o mal cometido e o bem que não foi feito. Então talvez é o caminho do trabalho, da reparação, e Jesus já deu o caminho para Pedro, né? Apacenta minhas ovelhas. Outro aspecto que eu acho interessante, o tamanho do sofrimento de Pedro. Judas parece que era um pouco mirabolante, Judas parece que tinha uma cabeça mais... Mas Pedro parece que convivia mais com Jesus, né? Eu nunca vou te negar, Jesus. Passou algumas horas, ele negou. Olhou no olho de Jesus, nunca vou fazer isso. Passou algumas horas, ele fez exatamente aquilo. A dor de Pedro deve ter sido muito grande também, né? E apacenta minhas ovelhas, ou seja, deu o caminho a ser percorrido, apacenta minhas ovelhas. No Evangelho tem mais alguns casos tem mais alguns tantos, né, gente? Me vem aqui à cabeça, não vamos entrar no assunto, mas a história de São Paulo, né? Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, e aí Jesus aparece para Saulo, por que me persegue, Saulo? E aí Saulo caiu a ficha, ele cai de joelhos, cai cego, e vem a pergunta, o que queres que eu faça? Parece que sempre tem a ação de fazer algo.
É a reparação, né? É muito claro para nós, né, gente? É muito claro que tem que haver a reparação. O Paulo de Tarso fez, o Saulo de Tarso fez o que ele queria tanto de coisa e fez reparação e virou um grande apóstolo. Eu acredito que nós também temos reparação, né? Eu acredito que nós também merecemos a reparação. Não queremos ser apóstolos, não queremos ser grandes escritores, mas nós temos que dar conta da gente, né? Então, gente, a culpa, pelo que eu tenho estudado e pelo que esse manual de evangelho nos diz, não serve para nada. Mas o arrependimento, sim. Este, sim. Aí a gente vai no dicionário procurar o que é culpa, o que é arrependimento, e cada um fala uma coisa, mas eu acho que a filosofia está mais bonita, né? É Judas e Pedro. É Judas e Pedro. Mas eu achei uma coisa interessante aqui, ó. A culpa foca na responsabilidade pelo erro, enquanto o arrependimento foca no desejo de mudança e reparação. Parece que a culpa, eu não podia ter feito isso, não podia ter feito isso. Já fez, né? Já fez. E olha que eu tô falando com propriedade, gente. Eu ainda me culpo muito. Mas não podia ter feito o que eu fiz. Passou, ué. Vamos focar no arrependimento, no desejo de mudança e de reparação. Ótimo. Vamos dar mais um. Mas parece que a culpa e o arrependimento de Pedro, Judas, São Paulo, parece que está meio distante da gente. Tá mesmo, mas é manual. Vamos trazer alguma coisa mais para próximo da gente, um caso parecido, mas bem mais próximo da gente. Dr. Fritz. Então, eu estou virando um fã de Dr. Fritz, gente. Não sei se vocês conhecem a história de Dr. Fritz, mas parece que é uma coisa muito bacana. E o Dr. Fritz tem aparecido com frequência nos meus estudos, nos livros, tanto que eu trouxe até esse livrinho do Dr. Fritz. Não sei se todos vocês sabem, mas está tendo um atendimento do Dr. Fritz no Centro Espírita da Varginha, do SEAC do Amor e Caridade. Então ele já esteve lá no ano passado, voltou esse ano em julho, ele veio de 6 em 6 meses. E a gente está lá de olho, a gente está junto e a gente tem visto umas coisas muito interessantes. Principalmente o médium que tem recebido o Dr. Fritz nessa parceria. Esse médium chama Roberto Barbosa. Ele é de Natal. Natal não. Do norte, bem do norte. Fortaleza. Ele é de Fortaleza e ele tem uma história bem interessante. Vamos tentar resumir. Parece que a mediunidade dele aflorou lá para os 20 anos de idade, uma mediunidade muito forte, o efeito físico, e ele já deu conta dela melhor, depois desequilibrava e ficava nesse altos e baixos aí há algum tempo. E já com o Dr. Fritz, de uns 5 anos para cá, ele pegou uma sequência muito grande. Parece que houve uma remodelação em todo o trabalho do Dr. Fritz no Brasil. E o Roberto Barbosa é um dos médiuns que tem trabalhado com o Dr. Fritz atualmente. São 4 médiuns no Brasil. E tem um instituto agora do Dr. Fritz, esse instituto que faz toda essa logística. Roberto Barbosa tem ido em alguns países e é muito bonito esse atendimento que ele faz. Então ele vem com a família, ele vem com a esposa, com 2, 3 filhos e viaja o mundo inteiro
E chegou lá em Varginha, o Robinho conseguiu alguns contatos, ele chegou e a gente gostou demais de conversar com ele. Uma simplicidade, uma coisa muito tranquila, aquele nordestino que fala cantado, e ele dá uma palestra antes de começar o atendimento, explica o que vai acontecer. E ele, nessa última vez, ele trouxe um livrozinho que ele distribuiu de graça para todo mundo, né? E dando algumas explicações do que acontece. Então isso aqui é só estou plantando uma semente de curiosidade em vocês, para ler o livrinho, e para estar em Varginha em setembro, que o Dr. Fritz vai estar lá com o Roberto Barbosa. Então, resumindo agora a história do Dr. Fritz. O Dr. Fritz, na encarnação passada, ele era um médico alemão, que serviu na Primeira Guerra Mundial. E se os costumes daquela época já não eram muito simples, né? Um médico de guerra, então, mais complicado ainda. Então, ele conta muitos atendimentos que ele fez, sem anestesia, amputações, e ele conta muita coisa nesse livro. Mas aí a gente chega num ponto muito interessante da história. Vou ler mais uma vez, que esse aqui vale a pena. Aí, esse livro é de perguntas e respostas. Aí perguntaram para o Dr. Fritz: você se sente culpado, Dr. Fritz? Você se arrepende? Ele responde: se você perguntar se me arrependo, eu digo que muito. Se eu me sinto culpado, nem um pouco. Porque dentro do contexto que eu estava, daquilo que eu fazia, eu estava cumprindo o meu dever. E eu compreendo isso. Se hoje eu faria, óbvio que não, porque eu sei das consequências negativas, nefastas, posso até chamar assim, que existe diante do ato da maldade do ser humano, diante do poder mal usado ou diante da ausência do bem. Então, hoje eu jamais faria as coisas que eu fiz. Eu me arrependo, mas aprendi muita coisa. Jamais me senti culpado, porque a culpa é uma desculpa para os fracos. Se você é fraco, você fica agarrado à culpa para não ter que fazer nada, somente se lamentar. Ah, eu sou culpado, nada mais na minha vida funciona. Isso é fraqueza, isso é atraso moral. Não. Eu me arrependo, pois me sinto responsável pelo que fiz e agora trabalho para mudar isso e trazer um contexto diferente. Então, eu trouxe para o Brasil uma nova metodologia de trabalho espiritual. Muita gente pensa que isso começou com o Arigó. Aqui eu passei um pouquinho. A gente lembra do filme do Arigó, né? Todos assistiram, né? Muita gente pensa que Arigó foi meu primeiro médium. Não, não foi. Arigó foi meu terceiro médium. Parece que ele está com já cerca de 30 médios que ele já usou aqui no Brasil. Mas o mais interessante, né, gente? Isso aqui marcou muito, gente. Isso aqui... Jamais me senti culpado, porque a culpa é uma desculpa para os fracos. Eu me arrependo, pois me sinto responsável pelo que fiz. E agora trabalho para mudar isso e trazer um contexto diferente. Jesus falou, né, gente? Apacenta minhas ovelhas. O que é culpa? O que é arrependimento? Agora nós temos mais elementos, né? Então vamos ficar com o nosso arrependimento. Errar, talvez a gente ainda vá, e que a gente se arrependa o mais rápido possível, não percamos tempo na culpa, e vamos reparar, vamos aprendendo, porque aqui a gente veio fazer isso, né? Um ajudar o outro, um mostrar o outro. A hora que a gente aprende, começa a aprender com o erro dos outros, talvez fique um caminho mais curto. Esse aspecto também me veio aqui agora. Pedro, parece que Pedro era um pouco inflexível com certos tipos de falhas de outras pessoas. Quando a gente é muito inflexível com as falhas de outrens, talvez a vida tenha que mostrar as nossas para nós mesmos, né?
Pra gente ver que cada um sabe onde é que dói, né? Mas dói em todo mundo. Gente, muito obrigado.